Fala, oitavo ano, beleza? Cheguei. Bom, olha só, nesse vídeo nós vamos concluir a explicação de alguns conteúdos importantes para nossa prova, tá? E na sequência nós vamos passar para a correção da nossa revisão, tá bem? Esse conteúdo que eu vou apresentar agora para vocês, eu vou disponibilizar no plural, beleza? Para vocês copiarem, tá? Assim como a gente faz em sala, eita que balançou tudo aqui. Assim como eu faço em sala com vocês, né, que eu escrevo isso no quadro, vocês copiam, eu vou fazer o mesmo, só que aqui no plural, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero, o primeiro tópico, melhor dizendo, eu quero abordar com vocês ainda sobre a África setentrional, ou seja, a porção norte do continente africano, é justamente sobre os fatores limitantes ao desenvolvimento socioeconômico africano. Tá? Muitos deles a gente já conversou, como eu já vinha falando com vocês em sala. Esse quarto bimestre, né? Essa quarta apostila foi basicamente para a gente um complemento dos últimos conteúdos que nós já havíamos conversado no final do terceiro bi sobre a África, tá? Então algumas coisas serão um complemento, porém, vamos trabalhar isso aqui, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, exportação de produtos agrícolas e minerais. Por que isso é um limitador para o desenvolvimento socioeconômico de países africanos? Porque assim como nós temos no Brasil, infelizmente, em alguns países que possuem essa realidade de terem uma grande disponibilidade de recursos naturais, acontecer o foco, né, a centralização da pauta econômica sobre o quê? Sobre a exportação desses produtos. Vamos trazer para o Brasil para facilitar a nossa leitura sobre isso. Durante o século XIX, mais ou menos, até um pouquinho antes, né, 18 também, 17, era dito que o Brasil ele possuía uma vocação agrícola. É aquela ideia de que o Brasil é um fazendão, né? Ele é um país que ele nasce com o destino, digamos assim, de exportar, produzir e exportar produtos primários apenas. Dentro disso, dentro dessa perspectiva, não há espaço para o desenvolvimento industrial. Obviamente, não há espaço para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de pesquisas científicas, desenvolvimento da educação, complexificação do setor terciário, deixando de ser um setor de serviços focado apenas em serviços, né, informais, para passar para serviços formais, carteira assinada. Tá? Então, países que têm essa característica de terem uma grande disponibilidade de recursos naturais, infelizmente, acaba que ocorre a centralização da pauta econômica desses países sobre esses produtos primários. Qual o principal produto exportado pelo Brasil atualmente? Soja. Segundo lugar, minério de ferro. Entende? E a industrialização é deixada de lado. Vamos olhar para o Brasil mais uma vez para facilitar esse nosso entendimento. A primeira revolução industrial acontece na Inglaterra mais ou menos em 1750. A industrialização de base no Brasil, uma real política de desenvolvimento das bases materiais do Brasil, a primeira política de desenvolvimento da indústria brasileira de fato só vai acontecer na década de 1930, quase 200 anos depois. É disso que nós estamos falando. E voltando para o continente africano, como nós temos vários países que também possuem essa vasta disponibilidade de recursos naturais, o foco acaba deixando de ser aqueles setores, principalmente o setor industrial, ou seja, o setor secundário, que é o setor responsável pelo desenvolvimento de mais tecnologia e capaz de desenvolver o país
acabam sendo deixados de lado para que a exportação de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, café, minério de ferro sejam priorizados, beleza? Então, apenas a exportação de produtos agrícolas e minerais, como é o caso de vários países africanos que produzem muito diamante, muito ouro, todo tipo de mineral metálico, quando você tem um foco só nisso, você não desenvolve as suas bases produtivas e a sua economia. O seu país, ele acaba relegado ao subdesenvolvimento. Sacou? Além disso, o segundo elemento, o segundo fator limitante para o desenvolvimento socioeconômico de países africanos é a persistência de conflitos, né? Vamos lembrar, lá no imperialismo do século XIX, o que os países europeus vão fazer na Conferência de Berlim? Vão pegar todo aquele território que compõe o continente africano e vão dividir entre eles e vão construir países. E aí, quando eu falo construir, é literalmente na canetada. Como eu já falei a exaustão com vocês, na Conferência de Berlim, os europeus pegam o mapa do continente africano, pegam réguas, traçam linhas muito retas e dividem os países, as fronteiras dos países, de acordo com o que seria de cada um. Então, Portugal fica com uma parte, Espanha fica com outra, Alemanha, Bélgica, França, e por aí vai, Inglaterra, né? Então, dentro dessas fronteiras artificiais criadas pelo europeu, ele junta etnias africanas, porque é sempre bom lembrar, o continente africano, ele é absolutamente diverso. Tem várias etnias, tem várias religiões, tá? Tem povos diferentes, com línguas diferentes, com histórias diferentes. Não é todo mundo uma coisa só. Africano é tudo igual, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é assim. O povo do continente africano, os povos do continente africano, são absolutamente diversos e ricos do ponto de vista cultural, enfim, tá? Então é bom ter isso em mente, tá? É fundamental ter isso em mente. Então o europeu, sabendo dessa diversidade, o que ele faz? Ele pega diversas etnias que há séculos eram inimigas e junta no mesmo território, com, obviamente, né, novamente, com fronteiras artificiais. Por que ele faz isso? Porque ele sabia, que isso ia promover um conflito entre esses indivíduos, o que facilitaria o domínio do europeu sobre esse território, sobre esses territórios. Facilitaria a exploração dos recursos naturais e humanos desses vários territórios. Beleza? Então, hoje em dia, quando você olha para o continente africano e você vê dezenas de guerras civis, essas guerras civis são derivadas dessa atuação perversa do europeu sobre o continente africano durante o imperialismo do século XIX. Beleza? Então, a persistência de conflitos é um segundo fator limitante para o desenvolvimento socioeconômico africano. Tá? Terceiro fator são doenças, subnutrição e fome. Já falamos sobre isso. Quando você pensa em subnutrição, quando você pensa em fome no continente africano, doenças também, né? Você tem que lembrar que o europeu, quando ele chega no continente africano com mais força, já vinha fazendo isso desde o século XVI, né? Porém, o momento em que o europeu olha para a África e fala: irmão, agora eu vou com tudo, agora eu vou invadir, vou destruir o máximo de coisa possível para pegar esses recursos naturais e usar para o meu processo industrial, é no século XIX, durante o imperialismo. Tá? Então, o europeu, quando ele chega no continente africano com mais força, com mais agressividade, com mais violência, né, durante esse período que eu acabei de falar, ele vai focar no quê? Ele vai focar no seguinte: ele vai fazer isso aí na Ásia também, tá? Ele vai fazer isso na América também. Tá? E quando eu falo América, não é Estados Unidos, tá? É América enquanto continente.
tá? Se deixar isso bem claro. O que ele vai fazer? Ele vai implementar o plantation. Ou seja, ele vai chegar, ele vai dizer, população, tudo isso aqui, todas essas terras, agora são minhas, tá? E tudo que será produzido aqui deverá atender às minhas necessidades. E aí você pode falar, pô, mas você falou em aula que mais de 62% do povo africano, dos países africanos, dependem da agricultura de subsistência. Eu vou te falar sim, e já era dessa forma há alguns séculos. O que vai passar a acontecer? Fome, miséria, morte, subnutrição. Porque o europeu ele chega e fala, agora você não vai produzir mais chuchu, beterraba, aquilo que você precisava para se alimentar. Agora é para produzir cana-de-açúcar, algodão, todos aqueles produtos que eram muito caros e necessários para a economia desses países. Tá? A Inglaterra, por exemplo, vai fazer o mesmo na Índia. A população indiana vai entrar em um processo de esqueletização. Pessoas morrendo nas ruas. Porque o chazinho das 5 da rainha, né? Você acha que vinha da onde? Entende? Vinha da Índia. Então, é um processo que ocorre no continente africano, mas também ocorre no continente asiático, com o exemplo que eu dei da Índia, vai acontecer na China, vai acontecer na Coreia, enfim, vai acontecer na América Latina, com a participação mais direta de Portugal, Espanha, tá? Mas também uma participação menor, mas presente, de outros países europeus, França, Inglaterra e por aí vai. Tá? Isso no continente americano. Então, a lógica é essa. O europeu ele chega no continente africano, tá? E ele vai pegar as terras mais produtivas, as terras mais férteis e vai focar em atribuir essas terras a pouquíssimas pessoas. É aquilo que eu sempre falo. São terras gigantescas, do tamanho de municípios, do tamanho de estados, do tamanho de países, na mão de uma família. E essa família vai produzir o que é importante para atender às necessidades da Europa. E dane-se a população local. Tá? E aí o que vai acontecer? Fome, subnutrição. Dentro disso, você junta com o processo de construção de fronteiras artificiais, né? Como eu falei para vocês, pegar o mapa da África, colocar uma régua em cima e falar, isso aqui é meu, isso aqui é um país que é da Inglaterra, da Bélgica, enfim. Tudo isso vai levar ao quê? Vai levar a guerras civis. E aí quando tem uma guerra civil aliada a uma fome generalizada, irmão, não tem como você pensar uma política de saúde pública decente. Porque é um cenário complexo pra caraca. Derivado da atuação do europeu sobre o continente africano. Vamos lembrar? Isso não acabou não, tá? Isso não é passado. Isso é presente. As terras mais férteis do continente africano continuam em posse, principalmente de empresas europeias. Hoje em dia você tem a posse de empresas chinesas, tem também de empresas canadenses, norte-americanas, mas a maior parte ainda está em posse de empresas europeias. Eu sempre trago isso porque é muito comum as pessoas olharem para a Europa e pensarem, nossa, que mundo perfeito, que mundo legal, tudo funciona, tudo é bonito, tudo é show de bola. Claro, claro, você pegando as riquezas de um continente há mais de 400 anos, sem falar em todo o resto do planeta Terra, aí é mole, né, ser rico, aí é mole ser desenvolvido, né? Então, é bom considerar esses elementos, né? Doenças, subnutrição, fome. Por exemplo, você tem um cenário muito crítico no continente africano, principalmente na África subsaariana, da proliferação de AIDS, né? Pessoas soropositivo, que não conseguem ter um atendimento correto para acabar com essa doença, seja de métodos contraceptivos, seja de coquetéis que você vai utilizar para cuidar dessa doença, né? E acaba sendo uma doença que se prolifera aos montes na África e é responsável por muitas mortes, tá?
Então, o próximo fator que explica essa limitação do desenvolvimento socioeconômico do continente africano que a gente pode colocar é a baixa expectativa de vida, né? Que eu já mesclo com a baixa renda per capita, que é um outro fator, porque afinal de contas, olha só, guerra civil, doença, fome, a população africana fica disputando entre ela, de alguns países africanos, fica disputando entre ela as terras menos férteis e de menor extensão, porque as maiores e mais férteis estão com os europeus. Entende? Então é um cenário muito complexo, muito difícil, sabe, de se lidar. Então as pessoas vão viver menos, as pessoas vão ter menos renda per capita. O que é renda per capita? É o quanto de grana que você tem no bolso, quanto que você ganha todo mês, beleza? Reduzindo o mercado consumidor interno. Se as pessoas não têm uma condição financeira bacana, elas vão consumir como? Se a maior preocupação de alguns vilarejos na África subsaariana é comida, será que eles comprem iPhone? Será que eles comprem MacBook? Que eles comprem roupa de marca? Não precisa nem ir para coisas tão caras, não. Será que eles estimulem, a partir do seu consumo, a indústria nacional? Como? Baixo nível educacional também é derivado de tudo isso que eu falei até agora. Baixo nível de qualificação de mão de obra. Você vai qualificar essa mão de obra como em alguns países que estão em guerra civil há décadas? Que tem um problema crônico de fome. Vai qualificar como essa mão de obra? Entende? Fraca governança, em muitos casos de corrupção. Olha só, casos de corrupção não tem como olhar para a corrupção e falar, isso aqui é o maior problema do continente africano. Existem coisas tão antigas e trazidas pelo europeu que falar em corrupção chega a ser, sabe, banal. É banal, assim, frente a todo o cenário que a gente está conversando aqui. Corrupção é um problema, mas assim, tem coisas muito mais complexas no território africano. E a lógica de fraca governança qual é? Você tem, como eu já falei, as fronteiras de países foram feitas artificialmente pelos europeus no século XIX. Inclusive, se você pega o mapa, você tem vários países que são linhas retas, porque foi o europeu, literalmente o europeu, que fez com uma régua. Foi assim a Conferência de Berlim. Tá? E eles têm várias etnias que, como eu já comentei com vocês, tinham problemas muito antes do europeu pensar em chegar na África. Vamos lembrar, a humanidade surge na África subsaariana, tá? Então, a África ela é marcada por povos milenares, com culturas riquíssimas, que foram destruídas ou enfraquecidas pelo europeu no tempo mais recente para cá. Então, quando a gente fala de problemas entre etnias, são conflitos que remontam a muito mais de 500 anos, que o europeu não tinha nada que se meter. Então, quando o europeu ele pega essas etnias que há centenas de anos têm conflitos entre si e coloca dentro de um mesmo território, vai acontecer conflito pelo poder político. Então, se você tem conflitos constantes pelo poder político em alguns países africanos, como que você vai ter um governo forte? Como que você vai ter uma forte governança? Você não vai ter, porque um tentando tirar o outro constantemente. Tá? Sem falar que guerras civis, morte, fome, tudo isso dificulta também o desenvolvimento de um governo melhor. Tá? Escassas redes de infraestrutura de esgoto, de transporte, tudo isso é muito dificultado quando você tem guerras constantes, enfim, vários problemas sociais, tá? E forte endividamento externo. Isso também aconteceu aqui, com a gente e com nossos irmãos latino-americanos. Por quê? Olha só, imagina, pessoal, o último país africano a deixar de ser colônia aconteceu em 94, ano que eu nasci. Então, você foi durante quase 400 anos colônia de um país europeu.
Quando você é colônia, a sua metrópole, ela não tem nenhuma intenção que você se desenvolva economicamente. Por quê? Porque a metrópole só tem uma única intenção para você que foi colônia: retirar o máximo de recursos naturais que ela puder de você. Recursos naturais e humanos, tá? Não esqueçamos que quem cria uma das maiores barbaridades da humanidade, que foi a escravidão moderna, foi o europeu. Tá? E ele vai tirar essas pessoas e sequestrar essas pessoas do continente africano. Então, olha só, são territórios que durante centenas de anos foram explorados pelo europeu da pior forma possível, tiveram suas populações escravizadas. Então, quando esses países se tornam independentes, num mundo cada vez mais globalizado, em que a tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia, como que eles vão desenvolver essa tecnologia? Se eles foram metrópoles durante um tempão, o que vai acontecer? Esses países que agora são independentes, eles vão buscar as suas antigas colônias para pegar empréstimos para conseguirem comprar essas tecnologias que lhes falta justamente dessas antigas metrópoles. Então, você se torna independente, se torna um país independente, já devendo muita grana para a sua antiga metrópole. Então percebe como que é uma independência que ao mesmo tempo já pressupõe uma dependência. E é óbvio que o europeu já sabia de tudo isso. Nunca deram ponto sem nó. Nunca foi um acidente. Nunca, nada que o europeu fez ao longo desses muitos anos foi um acidente. Foi tudo muito bem estudado e pensado. Beleza? Vamos continuar. Peraí. Passou aí. Agora nós temos alguns fatores favoráveis ao crescimento socioeconômico e à diversificação econômica de países africanos. Então, olha só que interessante. Lembra que eu comecei a falar de fatores que restringiam o crescimento econômico de países africanos, falando da grande disponibilidade de recursos naturais? Então, olha só. Ao mesmo tempo que essa grande disponibilidade pode atrasar o desenvolvimento econômico desses países se eles focarem só na produção, exploração e exportação desses recursos, eles também podem ser um elemento absolutamente positivo. Por quê? Porque olha só, se eu tenho muitos recursos minerais e energéticos, né? Carvão mineral, petróleo, rios de planalto para construir hidrelétricas, enfim. Eu posso me utilizar desses recursos e desenvolver a minha indústria. Ou eu posso exportar esses recursos e com os lucros dessa exploração eu posso investir em educação, eu posso investir em ciência, eu posso investir em tecnologia. Então repare como é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que essa grande disponibilidade de recursos naturais pode ser um ponto negativo se houver um grande foco em só exportar esses recursos e mais nada, também podem ser muito positivos se você pegar esses recursos e focar em desenvolver as suas bases materiais, desenvolver a sua indústria, desenvolver a sua ciência, a sua tecnologia, beleza? Gerar política de emprego, tá? Desenvolver infraestrutura, enfim, beleza? Aumento demográfico também pode ser um fator muito favorável. Sabe por quê? Porque se eu tenho muita gente, e a África, o continente africano, ele é um continente que ele aparece na contramão da tendência global
quando pensamos no crescimento das populações. Por quê? Porque em países desenvolvidos como a Alemanha, cada vez mais as pessoas não querem ter filho. E quando tem um, no máximo 2, e mesmo assim lá para 30, 35 anos, 40. Sabe por quê? Porque em um país desenvolvido, em que as pessoas têm muito dinheiro no bolso, elas pensam assim, cara, eu vou gastar esse dinheiro com um filho, com 25 anos, sendo que eu posso investir no meu mestrado, no meu doutorado, viajar o mundo, comprar iPhone, comprar uma casa. Não. Eu vou ter filho lá pra frente, não vou me preocupar com isso agora não. Então a gente percebe essa tendência no mundo. Quanto mais desenvolvido é o país, mais velha a população tende a ter filhos. E em muitos casos o pessoal fica velho e nem filho tem. A taxa de natalidade na Alemanha é negativa. Já em países mais pobres, como é o caso da África, do continente africano, e dentro desse continente, né, a região da África subsaariana, você tem vários países ali subdesenvolvidos, você vai ter o quê? Uma população em que a taxa de natalidade, as taxas de natalidade continuam crescendo. Então, no mundo, enquanto você tem a própria Ásia diminuindo suas taxas de natalidade, né, liderada pela China, o continente africano ele ainda mostra uma tendência de crescimento dessas taxas, né, de natalidade. Isso está mudando em alguns países, mas de maneira geral, o continente africano ele demonstra ainda um número expressivo de crianças nascendo. Tá? Então, se você tem muita gente nascendo, isso significa que se você investe em educação, se você investe em política de geração de emprego, você consegue qualificar essa mão de obra, você consegue dar estudo para essa mão de obra. E essa galera vai se tornar uma mão de obra qualificada. E você não se torna um país desenvolvido se você não tem trabalhadores qualificados. O Brasil, trazendo para o Brasil novamente, tá? Porque África e Brasil, continente africano e Brasil tem muitos elementos que se encontram, tá? O Brasil tem um problema já há algumas décadas, porém de 2016 para cá isso piorou muito, tá? Que é a fuga de cérebros. Olha só, e aí eu que sou professor, eu vejo muito isso em alguns colegas meus que infelizmente saíram do Brasil porque o cara era doutor em geografia física e não tinha emprego para ele no Brasil. Não tinha concurso, não tinha empresa contratando, não tem política de geração de emprego para essa mão de obra qualificadíssima. Então a galera sai do Brasil e vai trabalhar na Europa, trabalhar nos Estados Unidos, Canadá, sabe? E o Brasil perde uma mão de obra extremamente qualificada. E se o Brasil perde essa mão de obra qualificada, dificilmente ela retorna. Porque se o cara está ganhando em euro, em dólar, ele não vai querer voltar para o Brasil para de repente ganhar em real, né? Então é uma mão de obra que o Brasil perdeu. E se você quer se tornar um país desenvolvido no mundo globalizado, você obrigatoriamente precisa ter uma mão de obra qualificada. Bons professores, muito bem formados, bons engenheiros, bem formados, bons médicos e tantas outras profissões. Técnicos de informática, engenheiros da informação. Você precisa dessa mão de obra qualificada, tá? Então, trouxe para o Brasil para a gente perceber como que a perda dessa mão de obra gera um impacto monstruoso para a economia do Brasil, desse país em que a gente vive. Quando você vai para o continente africano, você percebe que há tanta gente nascendo que se você tivesse boas políticas de qualificação da mão de obra,
boas políticas de geração de emprego. Por que política de geração de emprego? Porque olha só, você precisa formar o mercado consumidor. Para a economia girar, você obrigatoriamente precisa produzir e vender. Você precisa de pessoas que gastem dinheiro no que você produz. E quanto mais gente comprando, mais a sua economia gira. Só que para essas pessoas terem dinheiro no bolso, elas precisam ter emprego. Então, se você percebe a sua população crescendo, você precisa investir em educação. Você precisa investir em ciência. É a base da base da base, é o básico que eu estou falando. Não é nada demais, é o básico. Você precisa investir em educação, em ciência, em tecnologia. Você precisa qualificar a sua mão de obra. Você precisa gerar emprego, porque para as pessoas terem salário e poderem comprar, para a sua economia girar, funcionar. Por que voltando para o Brasil, por que o Brasil, desde 2016, cresce 1,5%, 0,9%? Porque olha o nível de desemprego do Brasil. Se as pessoas estão desempregadas ou estão empregadas no setor informal, como Uber, como iFood, como Camelô, essa pessoa não tem uma renda fixa, essa pessoa não ganha bem, essa pessoa não tem acesso a nenhum direito trabalhista. Você quer que essa pessoa compre uma casa? Que essa pessoa compre um iPhone? Que essa pessoa se preocupe em comprar roupa? Essa pessoa vai se preocupar em comprar comida. Grande parte da renda do brasileiro, na verdade, a maior parte da renda dos brasileiros vai para a compra de comida, que é o básico do básico. Entende? Então olha só que interessante. Eu estou falando de uma parada do continente africano, mas que se a gente falar de Brasil, a gente entende o continente africano. Vários elementos desse continente. Por isso que eu sempre trago para cá, porque é a sua realidade, é o seu país, tá? E aí facilita o entendimento de um continente que parece estar muito distante da gente. Tá? Então, uma população que continua crescendo, se qualificada, se recebendo políticas de geração de emprego, com dinheiro no bolso, consumindo, consegue ser a base para o crescimento econômico de um país, ou de vários países de um continente, como é o caso da África, tá? Recentemente, você teve um aumento da população urbana no continente africano, na África subsaariana, o que também é positivo, porque é mais gente para trabalhar nas indústrias que poderiam, né, surgir, tá? Algumas existem, mas novas poderiam ser criadas, outras poderiam chegar, tá? E também é mais gente que poderia atuar no setor terciário, mas não um setor terciário informal, um setor terciário formalizado, sabe? Pessoas com direitos trabalhistas, ganhando bem, tá? Expansão de redes de infraestrutura, você tem infraestrutura de transporte, sabe? Infraestrutura de comunicação, é fundamental para o mundo globalizado em que nós vivemos, tá? Consolidação de governos democráticos, você precisa que nesses países que estão em constante guerra civil, que governos fortes, governos que principalmente sejam democráticos, respeitem as individualidades do seu povo, sabe? Que tenham eleições, que ouçam a população para definir as suas políticas, que se preocupem com os mais pobres. Você precisa de governos democráticos estabelecidos em alguns países africanos, para que esses países consigam desenvolver políticas públicas que desenvolvam a sua base material, que desenvolvam a sua economia. O combate à corrupção também é importante, mas como eu já falei, cara, a gente está falando de problemas que são seculares, que vem do século XVIII, XVII, XVI, grande foco no século XIX. Corrupção é o menor dos problemas, tá? Mas combate à corrupção também é interessante, sabe? É basicamente isso. São esses fatores que são os mais importantes, né, para, pelo menos que a gente conseguiu elencar aqui, né, do estudo da sua apostila, para o desenvolvimento da economia dos países da África subsaariana. Bem, continuando aqui, ó, deixa eu passar, pronto.
Crescimento econômico e relações internacionais. Nós temos algumas vantagens do aumento de empresas estrangeiras nos países africanos. Deixa eu dar uma pausa rapidinho, que eu vou acender a luz aqui e eu já venho, tá? Voltei. Então, olha só. Quando você pensa em empresas estrangeiras chegando nos países africanos, você está basicamente falando de investimento externo, tá? Quanto mais empresas chegam, mais geração de novos empregos e possibilidade de aumento de renda da população você pode ter. Sabe por quê? Porque se as empresas chegam nos países africanos, elas vão precisar de mão de obra. Se vão precisar de mão de obra, vão ter que pagar salário. Se pagam salário, as pessoas vão ter dinheiro para consumir. Se consomem, a economia gira. Tá? Você tem um cenário com empresas chinesas chegando em massa no continente africano, principalmente na África subsaariana nos últimos anos, na última década do século XXI, né? E essas empresas chegando têm gerado alguns postos de emprego que têm sido bem interessantes para algumas populações do continente africano. Tá? Um outro elemento, entrada de capitais produtivos para ampliação de setores produtivos, ou seja, empresa de transporte para desenvolver o setor de transporte chegando, empresas de tecnologia para desenvolver a tecnologia de alguns países africanos, tá? Novamente, muitas empresas chinesas têm atendido essa demanda, tá? Só que, novamente, olha só, tem um mito dentro disso que é o seguinte: é só você ter mão de obra barata, ter grande disponibilidade de matéria-prima, que você vai atrair o capital externo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? O mundo não é fácil desse jeito. Para que uma empresa de tecnologia vá para um país, é necessário que nesse país exista uma mão de obra minimamente qualificada. Porque levar a mão de obra qualificada do seu país para um outro é caro. Tá? É caro. Às vezes você precisa construir ali casas para acomodar essa mão de obra, construir algumas infraestruturas básicas, isso é caro. Tá? Você precisa ter transporte, porque a empresa vai produzir o seu produto, ela precisa transportar esse produto, tem que ter uma rodovia, tem que ter uma ferrovia, tem que ter uma hidrovia, tem que ter uma aerovia, um aeroporto. Tá? Então, não é só ter mão de obra barata, ter muita matéria-prima, que aí as empresas multinacionais vão querer chegar nesses territórios. Não é assim que funciona, não. Se você tiver isso, é legal, pra caramba. Mas você precisa de uma mão de obra qualificada e vários outros elementos também. Tá? Então, para que você tenha a entrada de capitais, geração de novos empregos por parte de empresas estrangeiras, você antes precisa ter governos democráticos estabelecidos, investimentos em setores econômicos fundamentais, que do contrário a mágica não é feita. Tá? É importante isso. Show? E obviamente, se você tiver uma modernização tecnológica e uma maior oferta de produtos e serviços para a população, você vai conseguir, né, desenvolver a economia desses países. Beleza? E tem um ponto também fundamental que é importante da gente comentar, que são as desvantagens do aumento de empresas estrangeiras nos países africanos. Porque olha só, não é olhar para empresas multinacionais e falar, eles são a salvação. Eles vão trazer desenvolvimento, vão trazer investimento, vão trazer... Não é assim que funciona no mundo não, tá? Não é assim. Por quê? Porque se, por exemplo, você é um país, né? Você é um governante de um país, e esse país, que acontece muito na América Latina isso, tá? Esse país recebe uma série de empresas que produzem carros, várias montadoras de carros. Show de bola? Uma é da Alemanha, outra é dos Estados Unidos, a outra é chinesa, a outra é francesa, sei lá. Se você tem essas empresas multinacionais, que até tecnologia, são conhecidas no mercado há décadas, às vezes séculos, como é o caso da Ford, né? Você não vai conseguir desenvolver a sua própria empresa montadora de carros. Você não vai ter uma empresa montadora de carros brasileira, por exemplo. Sabe por quê? Porque essa montadora brasileira é criada, como que ela vai competir com a Ford, que tem
décadas e décadas e décadas e décadas nas costas de conhecimento, de tecnologia, de nome no mercado. Sem falar que a Ford, se ela precisar acabar com qualquer competição, ela joga o preço dos seus produtos lá para baixo, arca com esse prejuízo, e você que tem uma empresa que está nascendo agora, criou uma empresa agora, você enquanto governante de um país subdesenvolvido, essa sua empresa não vai ter a mesma capacidade de reduzir o preço dos seus produtos para disputar com a Ford, porque o produto da Ford é melhor, tem uma qualidade maior, porque tem décadas de mercado, de nomes, de tecnologia nas costas. Entende? Então, quando você recebe várias e várias multinacionais, há uma tendência de maior dependência por parte dos países dessas empresas multinacionais. Você não desenvolve a sua economia. Você fica dependente das empresas de outros países. E aí, se essas empresas viram amanhã e falam, pô, valeu, foi legal esse tempo juntos aí, mas, sei lá, o salário mínimo está muito alto. Eu vou para o Sudeste Asiático, que lá o salário é muito mais baixo. Valeu, fé, sua economia quebra. Entende? E a tecnologia que você precisa vai junto, tá? Vai junto. Porque muitas dessas empresas multinacionais, quando vão chegar nos territórios, elas dão um contrato para esses países assinarem, dizendo que não pegarão a tecnologia dessas empresas. Então a tecnologia vai junto. Se não houver transferência tecnológica, ferrou, tá? Ferrou. E é óbvio que isso gera subordinação política aos interesses externos. Porque se você depende da empresa dos outros, se esses outros países mudarem alguma política frente à sua economia, tu se ferrou. Tu se ferrou. Se por algum motivo os Estados Unidos colocam um bloqueio comercial sobre o seu país e você depende das multinacionais norte-americanas que estão no seu país, elas vão ter que sair de lá. E aí você quebra. Então você fica subordinado aos Estados Unidos. Você fica subordinado à China. Você fica subordinado à Europa Ocidental. Entende? Sem falar que você fica endividado, endividamento absurdo, né? Além de sempre ter que dar benefícios fiscais para essas empresas. Olha só, como é que os países subdesenvolvidos hoje enxergam a forma de atração de empresas multinacionais? Cara, eu preciso retirar imposto, eu preciso colocar a mão de obra cada vez mais barata, eu preciso ter uma legislação ambiental mais frágil. Olha para o Brasil, quando estavam aprovando a reforma trabalhista mais recente, o discurso era: precisamos de uma legislação trabalhista mais moderna, que atenda às necessidades do capital externo e que possa atrair empresas multinacionais. Isso foi em 2017, tá? O resultado é que não houve atração, não. Como eu falei, não é só mão de obra barata que vai atrair empresa multinacional. Se fosse assim, a Sony não tinha saído daqui, a Ford não tinha saído daqui, tá? Então, países subdesenvolvidos que você vai ter no continente africano, vai ter na América Latina, Brasil, nosso país é um exemplo, né? Ficam dando, né, benefícios fiscais e subsídios para essas empresas multinacionais, e olha só, quando você dá a mão, a empresa vai querer o braço inteiro, daqui a pouco ela vai querer a perna, e assim vai. Se você não der, ela fala assim, ó, valeu, eu vou para o Equador, fé, se vira aí, e acabou. A empresa não está preocupada se a população está passando fome, se não está, ela quer lucro. Se você não der esse lucro para ela, irmão, beijo e abraço, ela vai para o país do lado, tá? Então, é interessante considerar isso para entender alguns elementos que podem desenvolver, né, os países da África subsaariana e do continente africano como um todo, e que podem limitar esse desenvolvimento também. Beleza? E aí na África subsaariana, na África setentrional, tá? É isso, gente.
finalizamos o nosso conteúdo, tá? Com essa aula que eu coloquei aqui para vocês. Assistam, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, tá? Tenham conseguido absorver bastante coisa. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, manda mensagem pelo plural. Eu vou abrir um postzinho aqui no plural só para dúvidas, tá? Caso vocês tenham, coloca lá, respondam o post que eu vou olhar e vou responder, tá? E agora vamos para a nossa revisão no próximo vídeo. Valeu!